Olá, hoje a gente vai conversar sobre Crime e Castigo do Dostoiévski. O livro conta a história do Rodion Romanovich Raskolnikov, ou algo do tipo, um ex-estudante de direito que precisou abandonar a universidade devido à falta de dinheiro. Em um quarto minúsculo, cujo aluguel está atrasado há alguns meses, o rapaz sobrevive com uma pequena quantia que lhe foi enviada pela sua mãe junto com a sua última carta e com o pouco dinheiro que ele consegue penhorando alguns objetos pessoais. Por conta dessas dificuldades financeiras, Raskolnikov decide assassinar uma velha usurária. Aliena Ivanovna é uma mulher idosa que ganha vida penhorando bens de várias pessoas, incluindo Raskolnikov. Pelo fato de ela ser uma velha mesquinha e má, já que ela oferece uma quantia bem menor do que aquela que os objetos realmente valem, e além disso ela cria dívidas para os seus clientes, o ex-estudante acredita que, ocasionando a sua morte, ele estará promovendo algo positivo para a sociedade. Afinal, essa velha não tem nenhuma utilidade e seria muito melhor morta. Por conta disso, ele acaba então desenvolvendo um plano para cometer o seu assassinato. O livro começa então apresentando a situação do Raskolnikov, que nesse momento já tem aí um plano mais ou menos arquitetado. Depois de escutar a conversa de dois homens em uma taberna e descobrir que a velha responsável por penhorar alguns de seus objetos possui bastante dinheiro guardado, de modo que essa quantia seria doada após o seu falecimento e não restaria nada para sua irmã mais nova, o rapaz começa a refletir. Será que não seria melhor ele matar essa velha, já que enquanto viva ela só causa problemas para os outros, criando dívidas e fazendo cobranças? Afinal, estando morta, ela seria muito mais útil. Então é a partir daí que o Raskolnikov começa a criar uma estratégia. Como o título sugere, o livro vai falar muito sobre o que é um crime, sobre como que a sociedade enfrenta atitudes como essas, como uma pessoa é levada a cometer um crime, coisas do tipo. E ele mostra que geralmente o crime é o próprio castigo. Isso acontece então porque aqui a gente vai acompanhar as etapas antes, durante e depois do crime de Raskolnikov. Então, depois de matar a velha, ele fica doente, ele começa a ter febre e alucinações constantes, e ele começa a mudar muito o seu comportamento. Ele não consegue mais se portar de uma maneira normal, porque ele começa a lidar com as pessoas de uma maneira bastante desconfiada. Em alguns momentos, o Raskolnikov se mostra muito confiante, certo de que tudo foi bem executado, que ninguém irá descobrir o seu crime. Em outros, ele já se mostra um tanto preocupado, porque ele acha que todo mundo que está ao seu redor sabe a coisa horrível que ele fez, e algumas vezes ele acredita que na verdade esse assassinato não foi bem um crime, afinal ele proporcionou uma coisa positiva para a sua comunidade, matando essa velha que era completamente inútil. Então, a todo momento o Raskolnikov vai justificar o seu crime com essa ideia de que, na verdade, ele estava fazendo algo bom, ocasionando a morte dessa velha usurária. Então, antes mesmo de cometer o assassinato, o Raskolnikov tem lá suas dúvidas quanto às suas motivações. Entretanto, ele continua insistindo porque ele acredita que, para promover determinadas mudanças na sociedade, é permitido, de certa forma, romper as leis. Essa ideia é melhor desenvolvida posteriormente no livro, no momento em que é revelado um artigo que foi escrito pelo próprio Raskolnikov, no qual ele defende que algumas pessoas, para mudar o mundo, precisam romper algumas normas que já existiam. Para isso, então, para trazer a explicação desse princípio, ele emprega até o exemplo de Napoleão e outros governantes que, para instaurar uma nova ordem, precisaram derrubar a ordem antiga. E o pior de tudo é que a tese criada pelo Raskolnikov faz muito sentido. Então, quando eu comecei a ler o livro, que eu comecei a acompanhar a consciência do Raskolnikov e o que ele queria ao cometer esse crime, eu fiquei um tanto confusa em relação ao estímulo que o levou a cometer isso, porque inicialmente ele afirma que vai assassinar essa velha e que após realizar o assassinato ele irá roubar alguns de seus pertences para poder conseguir algum dinheiro e retomar para a faculdade.
Acontece que após cometer esse assassinato, ele sim rouba alguns objetos, mas ele acaba pegando esses pertences e o dinheiro que ele conseguiu e enterrando em um lugar muito longe da sua casa. Então, na verdade, ele não fica com o dinheiro. Ele meio que matou só por matar. E aí eu não estava entendendo muito bem por que ele tinha feito isso, já que o seu objetivo era quitar os seus problemas financeiros. E na verdade ele acabou só matando a velha e deixando o dinheiro pra lá. Então no começo eu fiquei com essa sensação aí de não entender muito bem o que estava acontecendo. Porém, com o desenvolvimento do livro, a gente vai entendendo o motivo pelo qual o Raskolnikov fez isso. E a gente vai descobrir que na verdade ele matou essa velha não porque ele é uma pessoa ruim, que ele queria matar essa mulher, porque ele não gostava dela ou porque ele queria roubar o seu dinheiro. Na verdade ele fez isso para comprovar uma teoria. Como eu falei, o livro vai apresentar depois um artigo escrito pelo Raskolnikov, no qual ele vai defender a ideia de que existem dois tipos de pessoas, as pessoas ordinárias e as extraordinárias. As pessoas ordinárias são pessoas comuns que se submetem às regras impostas tanto pelo Estado como pela sociedade. Já as extraordinárias são pessoas que podem fazer aquilo que elas quiserem, de modo que as suas atitudes são capazes de mudar o mundo. Então, o Raskolnikov acaba cometendo esse crime para descobrir se ele é extraordinário ou não, para saber se ele tem esse direito de matar, um direito que seria então imposto tanto pela sociedade como pela consciência individual. E para comprovar essa teoria, para mostrar que ele está certo, para provar esse princípio que ele criou, o Raskolnikov arrisca a sua própria sanidade. Então, Crime e Castigo vai proporcionar vários questionamentos, várias reflexões acerca do conceito de crime, da concepção que essa atitude tem para as diferentes pessoas e vai falar muito também sobre a questão do valor da vida humana, já que aqui o Raskolnikov se sente no direito de julgar se a vida dessa velha vale alguma coisa, já que ele acredita que ela seria melhor morta. Mas que direito que o Raskolnikov tem de julgar a vida dessa mulher como descartável? Então, o livro vai falar muito sobre isso. Ele vai promover vários pensamentos acerca da maneira que a sociedade encara os crimes, tanto na questão do Estado, de como que o governo lida com isso, né, como que as leis se relacionam com essas atitudes, mas ele vai falar também sobre as leis morais, então sobre o que as pessoas acham que seria esse crime, se seria um direito da pessoa cometer um crime. E isso é mostrado também no seu artigo, já que ele acredita que algumas pessoas, como Napoleão, que é o maior exemplo que ele vai usar para tentar explicar a sua teoria, têm o direito de matar. E elas têm esse direito tanto porque elas vão estar promovendo uma grande mudança no mundo, como porque a sua consciência estará limpa. Então a pessoa pode matar outros que vai estar tudo bem, ela tem a permissão para fazer isso. Então o Raskolnikov acaba assassinando a velha para mostrar que ele está certo com essa teoria. Só que após cometer esse assassinato, ele começa a refletir sobre aquilo que ele havia determinado. Será que existem mesmo pessoas ordinárias e extraordinárias? Se existe, que ele é uma pessoa ordinária, porque ele matou a mulher, mas ele ficou pensando bastante naquilo. E outra coisa que a gente pode observar é que, na verdade, nos momentos em que o Raskolnikov está pensando nisso, ele não está arrependido do crime que ele cometeu, ele não se sente culpado, ele se questiona mais pelo valor daquela teoria que ele criou do que pelo crime em si. Então ele assassina a velha e a irmã, porque essa irmã acaba aparecendo aí enquanto ele está cometendo seu crime, então ele precisa matá-la também. Mas ele não fica se culpando depois porque ele matou essas mulheres. Ele fica meio que se questionando, será que isso foi uma prova de que eu sou uma pessoa ordinária? Será que eu tenho esse direito de matar? Acho que não, porque eu tô me questionando muito acerca disso. E aí a gente vai tendo várias mudanças de comportamento do Raskolnikov. Então é um livro muito angustiante, porque ele é centrado nesse crime e nos seus desdobramentos. Então a gente vai ver aqui como que o Raskolnikov ficou doente depois disso. E não é uma doença de culpa, é uma doença porque ele meio que comete aquele crime e depois ele vê que não havia nenhum propósito naquilo. Porque ele não era uma das pessoas que tinham direito de matar. Então, pra ele está ok, ele cometeu aquele crime, tudo bem, porque na verdade ele acabou ajudando a sociedade, porque ele matou aquela velha que era inútil,
mas depois ele fica meio que se questionando, será que eu precisava mesmo ter matado aquela velha? Porque, tudo bem, ela era inútil, então tá ok, mas eu não sou uma pessoa extraordinária. Então o livro vai falar muito disso, vai falar muito sobre o conceito de crime, vai mostrar que na verdade o castigo da pessoa é o próprio crime, porque o Raskolnikov passa muito tempo do livro livre, então algumas pessoas de fato estão desconfiando daquilo, mas demora muito para que comecem de fato a investigar a sua participação nesse assassinato. Então o Raskolnikov vai ficar livre da prisão real, da prisão do Estado, mas ele não tá livre dos seus pensamentos. Então é um livro muito angustiante por conta disso. Aqui o foco é o crime cometido pelo Raskolnikov, mas a gente vai ver como que isso acabou afetando a vida de outras pessoas, como a mãe e a irmã do protagonista, que acabam fazendo uma visita a ele nesse momento em que ele está bastante perturbado. O Razumikin, que é um grande amigo seu, também ex-estudante de direito, que acaba apoiando bastante o Raskolnikov, mesmo sem saber desse crime que ele cometeu. Então, foi uma atitude que acabou interferindo na vida de várias outras pessoas. E a gente vai ver como que isso se dá, como que o Raskolnikov vai lidando com tudo isso. E é um livro excelente, o livro promove muitas reflexões e apesar de ser um livro bastante denso por conta disso, por conta desses questionamentos que são levantados a toda hora, é um livro fácil de ler. Muita gente demora bastante para ler esse livro, mas eu me envolvi demais com a história, então eu acabei lendo aí em cerca de 10 dias. Eu gostei demais, eu me envolvi muito com o Raskolnikov, então eu acabei ficando bastante angustiada em vários momentos, bastante preocupada, porque o Dostoiévski aqui tem essa capacidade de nos colocar na mente do Raskolnikov, mesmo através de um narrador observador. Então eu me senti muito próxima desse personagem e nos momentos em que ele estava tenso, porque ele iria cometer o crime, eu estava tensa também. Depois que ele cometeu e ele ficou se questionando, eu fiquei me questionando também. Então foi um livro que me envolveu muito. E eu gostei demais dessa história, era um livro que toda hora eu queria pegar pra ler, apesar de ele ser um tanto complicado, um tanto pesado por conta dessa temática. E enfim, é um livro excelente, acho que todo mundo deveria dar uma chance pra essa obra. Foi meu primeiro contato com Dostoiévski e eu amei a escrita desse autor. Foi uma experiência de leitura totalmente diferente do que eu estava imaginando, porque eu não achava que o livro fosse questionar tanto acerca dessa questão aí do crime. Eu esperava que, na verdade, o livro fosse centrado aí numa culpa posterior do Raskolnikov, mas como eu falei, essa culpa não acontece. Então a gente vai ter outras questões. E foi um livro que me surpreendeu muito, eu amei, recomendo demais pra vocês. É uma leitura que vale muito a pena. Eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas do Dostoiévski. Claro, a escrita dele é formal demais, em alguns momentos ele usa alguns termos que a gente não usa tanto atualmente, mas não é uma escrita difícil, é uma escrita que consegue te envolver. E eu gostei demais, gostei muito dos personagens, principalmente do Raskolnikov, eu adorei, talvez ele seja aí um dos meus personagens favoritos da literatura. E eu gostei demais de todas as reflexões que o Dostoiévski propôs aqui. É um livro muito bom, que merece ser lido, porque ele é essencial para que a gente se questione aí acerca do valor de uma vida humana, da concepção que a gente tem de crime. E enfim, é um livro muito bom e que contribui demais para o nosso desenvolvimento e para as nossas reflexões e concepções acerca da sociedade, do crime na sociedade, enfim. É um livro que promove muito pensamento, muita coisa interessante, ele levanta muitos pontos interessantes, então tá mais do que recomendado pra todo mundo. É uma leitura que vale muito a pena, com certeza é um livro essencial da literatura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram Crime e Castigo, me contem nos comentários o que é que vocês acharam, como foi essa experiência de leitura pra vocês. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever pra receber os próximos vídeos e acompanhar para as perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!